Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Aqui a gente conversa tudo sobre investimentos e hoje é dia da gente falar de fundos imobiliários, que foi o pedido de uma inscrita recorrente aqui no canal. A gente vai conversar sobre o SEQR11 da gestora Sequoia. Por que esse fundo está tão barato, sempre negociando abaixo do seu valor patrimonial, pagando o yield super atrativo? Vamos entender se tem coisa errada nesse fundo, quais são as estratégias do gestor, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos aqui sobre investimentos, tá certo? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média e bora pro vídeo. E antes da gente começar a falar sobre os fundos imobiliários, eu quero agradecer a vocês por todos os comentários que você tem deixado, inclusive os inscritos recorrentes que sempre comentam aqui, e eu sempre fico feliz e sempre respondo os seus comentários, tá certo? Então, é de suma importância que a gente mantenha esse relacionamento, porque eu vou sempre entender qual que é a demanda real de vocês e eu consigo fazer vídeos que atendam ali as suas dúvidas, né? Então, se você tem dúvidas, deixa no comentário que a gente vai bater uma ideia, quem sabe eu não faço um vídeo específico para isso, tá bom? E para a gente falar de fundos imobiliários, eu tenho que falar sobre o IFIX, que é um índice onde se reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, que está batendo 3.367 pontos na data que eu estou analisando este fundo imobiliário e está no pico histórico ali, rendendo desde o seu início do IFIX 122% sem a reaplicação dos dividendos, tá certo? Então, tem despontado bastante. Investir em fundos imobiliários, eles têm ficado cada vez mais atrativos e recebendo novos cotistas a cada dia, tá certo? Antes de eu iniciar sobre esse fundo imobiliário, sobre o SEQR11, tem algumas perguntas para te fazer. Quando você vai investir em um fundo imobiliário, o que te chama mais atenção? Qual é o primeiro ponto que você olha? Dividend yield, preço sobre valor patrimonial, qual que é o tipo, né? Um fundo de papel, tijolo, qual que é o segmento, né? É laje corporativa, é logístico, é um fundo de hedge. Tudo isso é interessante que você saiba responder as suas próprias perguntas para que os seus investimentos se tornem cada vez mais efetivos. E falando do SEQR11, pessoal, ele é da gestora Sequoia e ele é um fundo misto, né? Lajes corporativas, logísticas, varejo. Então ele teve o seu início em 2021 e o valor patrimonial da cota, ou seja, o valor de todos os imóveis juntos distribuído pelo número de cotas, seria em tese R$90. Porém, ele está negociando, né, a cota do mercado, os investidores estão dispostos a pagar R$ 57,35 apenas. Isso dá um preço sobre o valor patrimonial de 0,63, com 37% de desconto. Então, um desconto muito agressivo para um fundo imobiliário. A gente precisa entender o que está acontecendo. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 14,77%. Ele é um fundo pequeno, tem 6.500 cotistas apenas e conta com 5 imóveis, sendo que desses 5 imóveis, a taxa de vacância é zero, ou seja, eles estão 100% ocupados. E a estratégia do gestor é investir em fundos que são em imóveis que são logísticos ou industriais, imóveis de varejo, exceto shoppings, e lajes corporativas ou os edifícios comerciais mesmo para diversos tipos de inquilino. E os seus 5 imóveis, eles estão diversificados entre 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul, somando ali 100% de ocupação em todos eles, o que é um ponto super positivo. Quando a gente vai analisar esses imóveis, vamos passar um por um aqui, que é só 5 mesmo, rapidinho a gente dá uma analisada. A gente tem esse primeiro em Jandira, que está alocado para a Roma Oeste, em São Paulo. A Sequoia tem 100% desse imóvel, que aparentemente é um imóvel até bonito, né? Um imóvel de logística / alimentos interessante, que vale em média ali de aluguel R$308 mil. Então, esse tipo de garantia é o seguro fiança, e ele tem um contrato típico, tá certo? Depois a gente tem a loja Habitária, que está alocada para Santa Marché, que é um grande varejista da região, que tem um valor em média de R$161 mil com um contrato típico. Esse imóvel é 100% também do fundo imobiliário e está com 100% de ocupação. A gente tem aqui também em Madureira, alocado para Atento, que é um call center bem grande, que trabalha para várias empresas aí no Brasil. Esse já é no Rio de Janeiro, que está 100% ocupado, e esse imóvel é 100% também do fundo imobiliário e o contrato é um contrato típico. Agora a gente tem
esse imóvel aqui da Atento que a gente tem que tomar mais cuidado, porque o contrato dele vence agora no mês que eu estou gravando esse vídeo, março de 2024. A gente não sabe se vai renovar o contrato, se esse imóvel vai ficar vazio. Provavelmente deve se renovar, porque é uma empresa que não costuma ficar mudando de lugar, certo? E o fundo imobiliário só tem 50% de participação nesse imóvel. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que ligar ali na nossa primeira análise, tá certo? O contrato está terminando. E os dividendos, como que ficam, né? E depois a gente tem esse último aqui, que é o Magna São Paulo, que está alocado para a Magna, que é 100% do fundo imobiliário e vale em média ali R$310 mil de aluguel, 100% ocupado e com contrato para dezembro. Quando a gente analisa a média dos contratos de todos os inquilinos, a gente tem mais 3 anos e 6 meses para frente garantidos de contrato. Lembrando que esse o Atento Penha, que é o último que você está vendo aí, ele já finalizou praticamente, né? Porque esse relatório aqui, o último atual, é de janeiro, então aqui ele tinha mais 2 meses. E o contrato mais longo que a gente tem é da loja Habitare e da Atento de Madureira, sendo que a próxima a vencer é da Magna SAP. Então, é uma média de contratos um pouco curta, ao meu ver, né? Vamos ver as movimentações que o gestor pretende fazer, certo? Então, isso é mais um ponto de atenção. Então, o primeiro ponto que a gente tem de atenção: locação terminando. Segundo ponto, contratos com prazo curto de duração. Por que eu estou falando desses pontos? Porque quando você analisa por que a cota está desvalorizada, a gente percebe que vão se somando pontos negativos onde vai se precificando no fundo, certo? Então, quando você soma todos os imóveis, mais o dinheiro em caixa e extraindo-se as dívidas, a gente tem um patrimônio líquido de R$151 milhões, que é um fundo em tese pequeno, né? Tem poucos cotistas, é um fundo que planeja crescer ainda um pouquinho mais. Então, a maior parte do contrato é um contrato típico, não é contrato atípico, né? Um contrato atípico, ele tem uma multa mais forte se o inquilino desistir, são contratos que têm uma duração mais longa. Então, quando a gente analisa como que esse fundo ganha dinheiro, a gente percebe que a ideia da gestão é maximização e estabilidade dos dividendos mensais. Então, o gestor ele quer uma previsibilidade dos dividendos ali a longo prazo, coisa que a gente também gosta bastante. Então, o fundo, no mês de dezembro de 2023, ele somou R$1.467.000 das locações e das receitas em caixa. E, em termos de despesa, uma despesa de apenas 10%, 10,9%, quando a gente analisa ali as despesas totais, né, 160 milhões, dividido por 1.467.000, então as despesas estão dentro ali de um parâmetro normal do fundo, não é um fundo gastador. Então, se é um fundo que ele tem 5 imóveis, 100% de ocupação, a gestora parece ser interessante, é uma gestora mais transparente. Por que que essa cota despencou quase 50% ali? Chegou a custar quase R$100 e hoje está custando R$56. O que aconteceu? Lembra lá dos nossos pontos? Eu vou adicionar mais outros pontos aqui importantes. Quando a gente analisa o guidance de distribuição para 2024 de dividendos, o gestor fez alguns pontos. O primeiro ponto é que de fevereiro, até fevereiro de 2024, a distribuição foi de 69 a 74 centavos. Até aí tudo bem. Só que de março a maio, a distribuição vai ser de 55 a 60 centavos. Então a gente observa uma queda nos dividendos. A partir de junho, vai para 57 centavos a 62 centavos no máximo. Esse é o guidance. Então, ou seja, um fundo que estava distribuindo entre 69 e 70 centavos, 71 centavos de dividendo, passa a distribuir 55 centavos, assusta um pouco os investidores. Mas, mesmo com essa distribuição menor, ele vai entregar um yield de quase 12%. Por que ele vai entregar um yield de quase 12%? Porque, afinal de contas, a cota não é R$90 mais, é R$56. Então, quando você divide os 55 centavos de dividendos que ele planeja pelo valor da cota, isso dá mais ou menos ali quase 1% por mês, o que soma ali os 11,92. Entendeu? Até aqui, se você não entendeu, deixa aqui o seu comentário, tá certo? E essa é uma redução de quase 20% nos dividendos. Então tá aí outro ponto para levar em consideração na queda do valor da cota. Outra coisa que é uma das mais importantes é: fundo, quando precisa captar dinheiro do mercado, ele faz uma emissão de novas cotas. Essa emissão de novas cotas, geralmente,
tem o mesmo valor patrimonial ou um pouquinho mais elevado do que o valor atual de mercado, para o fundo não se desvalorizar. A gestão fez o quê? Emitiu uma nova emissão, né? Fez uma nova emissão de cotas abaixo do valor patrimonial, bem abaixo. Estava custando R$70 na época. Então, um fundo que custa quase R$100 emitir uma nova cota de R$70, isso é mal visto pelos investidores, inclusive pelos institucionais, pelos grandes investidores também, porque, de certa forma, o fundo está se desvalorizando. Então, era um fundo que planejava seguir a onda dos R$100, já está custando R$60, e faz essa nova emissão, isso diminui o valor agregado. Então, são prêmios que o investidor cobra para ser investidor desse fundo imobiliário. Então, o que a gente tem? Contratos menores, né, contratos mais curtos, um contrato que já findou, diminuição de dividendos e uma emissão abaixo do valor patrimonial para captar dinheiro e desvalorização do fundo imobiliário. Então, com isso, o mercado precificou. Quando você vai analisar, esses são os motivos porque o valor da cota está muito mais para baixo, certo? E a pergunta que fica para você é o seguinte: o que te chamou atenção nesse fundo imobiliário para você ser um investidor? É o dividendo atrativo, né, acima do mercado, que um fundo de laje corporativa vai pagar o quê? 7, 8, 9% de dividend yield, e esse pagando 15, 14, né, já desperta bastante olhares aí dos investidores, mas a gente tem que analisar mais a fundo, igual a gente está fazendo aqui no vídeo, tá certo? Esse fundo imobiliário, ele está de acordo com a sua estratégia de investimento? Você está disposto ou você está disposta a arcar com as consequências de ter um dividend yield menor, sendo que vários fundos imobiliários no mercado aí distribuem dividendos crescentes, esse está diminuindo, né? Tem coisa melhor para se investir? Na minha opinião, o que não caracteriza como sugestão de investimento nem indicação de nada, minha opinião pessoal é que existe sim muitos fundos imobiliários melhores por aí, tá certo? É um fundo que pode ter sim um potencial de crescimento, é um fundo que precisa amadurecer bastante, precisa se consolidar, precisa adquirir inquilinos melhores, tá? Então eu vejo que para um investidor institucional, para um investidor onde tá com dinheiro sobrando para poder investir em várias coisas pequenas, aí tudo bem, mas inclusive para mim, pequeno investidor, eu não colocaria meu dinheiro nesse fundo imobiliário, tá certo? E se você ficou feliz com essas informações, se isso abriu seus olhos, deixa like aqui no vídeo, se inscreva no canal, preciso da sua inscrição, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo, subo o vídeo e você recebe essa notificação aí no conforto do seu lar ou onde você estiver. E comenta aqui para mim se você é investidor do SEQR11 e deixe suas dúvidas aqui que a gente vai responder, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.